Olá, a minha saudação a todos que acompanham o nosso culto virtual, membros da comunidade de Gaspar, comunidade do Gaspar Alto e demais pessoas que nos acompanham por meio da internet e das mídias sociais. A palavra de Deus, prevista para essa semana, nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, versículo 4. É nas Escrituras que encontramos consolo, encontramos esperança, encontramos ensino precioso para a nossa vida. E é por isso que estamos aqui, virtualmente, você na sua casa, queremos buscar do ensinamento que Deus nos traz por meio de sua sagrada Escritura. Nós prestamos culto ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembramos que nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a Ele nós queremos buscar em oração. Querido e bondoso Deus e Pai, louvamos-te pela Tua palavra, pelas Escrituras sagradas que nos dão consolo, que nos dão esperança, que nos trazem ensino precioso. Te pedimos, esteja com cada uma que acompanha esta mensagem, este culto em seus lares, abençoando suas vidas e permitindo que o ensino da Tua palavra frutifique nos corações de cada um que escuta esta mensagem. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus de eternidade a eternidade. Amém. Queremos louvar ao nosso Deus cantando um hino. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mateus, capítulo 18, versículo 21 até 35. Daí, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, referente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e pagou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo,
encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se e lançou na prisão que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Palavras do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos neste momento de ouvir e de refletir nesta palavra. Os textos bíblicos previstos para este final de semana nos falam sobre um tema que nós já ouvimos muito, mas que é difícil de praticar: perdão. No texto do Evangelho, o qual nós já fizemos a leitura, o discípulo Pedro pergunta a Jesus Cristo quantas vezes se deve perdoar a um irmão que pecou contra mim. Jesus então responde: 70 vezes 7. Se você não é bom de contas, não tem problema. O que Jesus está querendo dizer aqui é que devemos perdoar sem medida, perdoar sem limites. E Jesus completa essa resposta que ele deu a Pedro contando uma parábola chamada parábola do credor incompassivo. Eis que um homem devia uma fortuna incalculável para o rei, mas ele implora e o rei lhe perdoa essa enorme dívida que ele tinha. Mas saindo dali, ele encontra um colega dele que lhe devia uma quantia bem pequena, uma quantia ínfima, se comparado àquela quantia que ele havia acabado de receber o perdão. Mas então ele é implacável com o seu colega, com o seu irmão, por assim dizer, e exige implacavelmente aquela dívida. Quando o Senhor fica sabendo disso, então, ele bota esse servo na prisão, até que ele pague tudo o que ele lhe devia. Nós também precisamos perdoar, se nós somos perdoados por Deus, é o que Jesus nos ensina com essa parábola. Mas agora nós queremos dar uma olhada num outro texto bíblico, numa outra história lá do Antigo Testamento, que também vai nos falar sobre perdão. A história de José. O José, filho de Jacó, lá do Antigo Testamento. Não estamos falando aqui de José, marido de Maria, do Novo Testamento. E José, lá do Antigo Testamento, ele havia sido traído por seus irmãos. Ele havia sido traído porque lá no passado, anos antes de chegar a esse ponto que nós leremos no texto, ele teve sonhos que lhe indicavam um futuro onde seus irmãos se prostrariam diante dele. E os seus irmãos não gostam nada disso, ficam com inveja dessa história toda e decidem vender a José como escravo. Eles vendem José como escravo a uma caravana de nômades que ia passando por ali e mentem para o seu pai Jacó, dizendo que José tinha sido morto por um bicho, por um animal feroz. Então, os anos se passam e José, lá no Egito, onde ele foi vendido como escravo, ele chega ao Egito, lá, através do seu dom de interpretar sonhos e também do seu proceder, da sua maneira correta de agir, ele conquista a simpatia de pessoas poderosas, até que ele chega a ser nomeado pelo próprio faraó, o rei do Egito. José é nomeado como governador do Egito,
por assim dizer, a maior autoridade no Antigo Egito, abaixo apenas do próprio rei, do próprio faraó. E eis que então uma seca se abate sobre aquela terra naquela época, e os irmãos de José que estavam lá na terra de Canaã resolvem descer para o Egito, porque eles ouvem falar que lá no Egito eles estavam melhor preparados para enfrentar essa seca. E isso aconteceu porque José, também pelo seu dom de interpretar sonhos, conseguiu prevenir o rei do Egito de que viriam anos difíceis, anos de seca. E aí o Egito está melhor preparado com mantimentos para enfrentar essa crise. Então os irmãos de José vão para o Egito e lá, os anos já haviam se passado, eles se encontram com José, mas ainda sem reconhecê-lo, sem saber quem era aquele homem tão poderoso com quem eles estavam falando. A princípio, nós poderíamos imaginar que José iria se vingar dos seus irmãos. Os irmãos, então, eles imaginam, José está nos tratando bem, por enquanto o nosso pai está vivo. Mas no texto que nós leremos agora, o pai deles, Jacó, havia acabado de morrer. Então os irmãos pensam, é agora. José está com a faca e o queijo na mão para se vingar dos seus irmãos. Mas a atitude de José, a gente vai ver agora no texto bíblico, foi bastante diferente. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do livro de Gênesis, capítulo 50, versos 15 até 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou, e lhes falou ao coração. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do nosso Deus, que nos ensina, através dessa história tão bonita, o perdão. Essa, então, foi a atitude de José, não apenas enquanto seu pai ainda estava vivo, para não chateá-lo, mas mesmo depois da morte de Jacó, seu pai, José trata os seus irmãos que o haviam traído, que o haviam vendido como escravo. José os trata com misericórdia, com bondade, e José lhes perdoa. José, naquele momento, como governador do Egito, homem poderoso, e seus irmãos, naquela condição de imigrantes que vinham buscar socorro, buscar ajuda num país estrangeiro, a gente poderia dizer assim que José estava com a faca e o queijo na mão para se vingar naquele momento. Ele poderia ao menos ter tripudiado em cima de seus irmãos, mostrando o quanto Deus o tornou poderoso e agora aqueles irmãos estavam passando por necessidade. Mas a atitude de José com seus irmãos foi outra. Foi uma atitude de misericórdia. Tão grande essa misericórdia que seus irmãos ficam perplexos. Eles não conseguem acreditar, eles chegam mesmo a duvidar e achar que aquilo tudo era apenas para não entristecer o seu pai enquanto ele ainda estava vivo. Mas, quando José fica sabendo das notícias do falecimento do seu pai, e que mandam lhe dizer então que seu pai havia pedido para que José perdoasse seus irmãos, nós nem sabemos se de fato Jacó fez esse pedido, mas os irmãos mandam que essa notícia seja dada a José. E quando ele recebe essa notícia, José chora. E então seus irmãos se chegam diante dele e se prostram diante dele. Eu não sei se os irmãos de José estavam de fato arrependidos pelo mal que fizeram, pelo erro que cometeram, ou se eles simplesmente estavam com medo de uma possível vingança. Mas o fato é que José lhes perdoou.
E quando José lhes perdoa, ele diz o seguinte: não tenham medo, por acaso estou eu no lugar de Deus? E é então que José enxerga uma verdade muito profunda por meio de toda essa história. Ele diz aos seus irmãos: vocês intentaram, vocês tramaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A maldade que os irmãos de José fizeram com ele não conseguiu afastar os planos que Deus tinha para a vida de José e para a vida de todo o povo. Por meio daquele mal que eles fizeram, eles acreditavam que o sonho de José, de seus irmãos se prostrando diante dele, não iria se concretizar. Mas justamente por terem vendido ele como escravo, é que ele vai parar, carregado por essa caravana de nômades, vai ser vendido lá no Egito. E por meio da sua boa conduta, do seu exemplo de ética, José é reconhecido e chega ao posto mais alto como governador do Egito, autorizado pelo próprio faraó. O mal que fizeram contra José foi transformado por Deus em bem, e por meio daquilo, não apenas o povo do Egito, mas também os próprios irmãos de José foram salvos da fome, foram ajudados naquele período de crise. Essa é a primeira verdade que a história de José nos ensina. O mal que os outros nos fazem também não é capaz de frustrar os planos de Deus. Pelo contrário, se for da vontade de Deus, até mesmo o mal que os outros fazem contra nós será usado para uma finalidade boa. Assim aconteceu na vida de José. Foi também o que aconteceu com Jesus Cristo. O mal que fizeram com ele, a traição de Judas, a omissão de Pôncio Pilatos, a injustiça da multidão que clama, crucifica-o, crucifica-o, e até a sua morte na cruz. Todo esse mal que as pessoas fizeram contra Jesus Cristo foi usado por Deus para trazer salvação à humanidade. Não significa que aqueles que fizeram o mal estão desculpados da sua maldade. Não significa que Deus seja culpado pelo mal que eles fizeram. Mas Deus, em meio à sua sabedoria, ao seu poder, permite que nós façamos até mesmo o mal e usa aquilo que nós fazemos para transformar uma história que poderia ser apenas sofrimento, que poderia ser apenas morte, para transformar isso tudo em salvação. Foi o que aconteceu com os irmãos de José, que foram salvos da fome, e foi o que aconteceu conosco, quando através da nossa maldade, da humanidade, Jesus Cristo nos salva por meio da cruz. A segunda verdade que José nos ensina com essa história é que nós não estamos no lugar de Deus. Isso é o que José diz aos seus irmãos: não temam, eu não estou no lugar de Deus. Quem tem o poder, quem tem a autoridade para condenar alguém, se assim for necessário? Quem tem autoridade para se vingar de alguém, se assim for necessário? É apenas Deus. A palavra de Deus é muito clara quando nos diz que a vingança pertence ao Senhor. Mas ainda que Deus tenha esse direito, ele decidiu não fazer dessa forma. Na cruz, quando Jesus estava lá pendurado, ele orou por aqueles que escarneciam dele, por aqueles que o pregaram na cruz. Ele orou pedindo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos malfeitores que o estavam ali humilhando, agredindo e matando. E José, da mesma forma, a atitude dele é perdão, é misericórdia, é bondade para com seus irmãos que fizeram uma ofensa tão grave como vendê-lo como escravo no Egito. E ele fez isso porque ele sabia que ele não estava no lugar de Deus para julgar e para condenar. E nós, eu, você, também não estamos no lugar de Deus. Nós não podemos negar o perdão a quem se arrepende, a quem busca reconciliação conosco. Por mais que nós achemos que aquela pessoa não merece o perdão, mas quem está no lugar de Deus é somente o próprio Deus para julgar, para condenar. O nosso papel é simplesmente ter misericórdia, é perdoar. E assim como na parábola do credor incompassivo, nós fomos perdoados por Deus de uma dívida incalculável de todos os nossos pecados. Quem somos nós para exigir as pequenas ofensas que os outros fazem, mesmo que para nós pareçam grandes, mas comparados com aquilo tudo que nós fomos perdoados da parte de Deus?
isso tudo é muito pequeno. Nós não podemos ser como aquele credor incompassivo, que foi tão perdoado, mas não teve misericórdia do seu irmão. A fé cristã não faz sentido sem o perdão. A fé nasce do perdão que Deus nos dá. E Jesus Cristo, ele ensina que se eu sou perdoado, eu preciso também perdoar. Todas as vezes que nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós oramos ali, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos devedores. Jesus Cristo ensina que se nós queremos ser perdoados por Deus, nós também precisamos perdoar, precisamos ser misericordiosos para com aqueles que nos ofendem. E algumas pessoas podem até pensar que perdoar, é sinal de fraqueza, de covardia, que uma pessoa que é corajosa mesmo, ela precisa cobrar, ela precisa se vingar daqueles que a ofendem. Mas se fosse mesmo assim, se fosse o perdão um sinal de fraqueza, Jesus Cristo não teria perdoado tanto quanto perdoou. O que a palavra de Deus nos ensina é que, na verdade, perdoar, estar disposto a perdoar, é uma grandeza. E nós, cristãos, precisamos ser reconhecidos no mundo como aqueles que têm misericórdia, como aqueles que levam o perdão até as pessoas. Jamais sermos reconhecidos como pessoas rancorosas, como pessoas que julgam os outros, como às vezes, lamentavelmente, as igrejas, os cristãos acabam sendo conhecidos. Nisso estava a grandeza de José. Nisso estava toda a sua grandeza. Que mesmo que ele não precisasse, ele perdoou os seus irmãos. E diante dessa grandeza, então, seus irmãos se curvam ali diante dele e, sem perceber, naquele momento, eles estão concretizando o sonho que há tantos anos atrás José teve, vendo seus irmãos se curvando diante dele. Essa é a grandeza também que Jesus Cristo teve, que morreu de braços abertos, perdoando a humanidade toda, pedindo ao Pai que perdoasse até mesmo aqueles que estavam diante dele naquele momento, escarnecendo, zombando dele. Perdoar é uma atitude de grandeza, é uma atitude nobre, não é jamais uma fraqueza. Talvez você esteja precisando perdoar alguém, talvez você esteja precisando nesse momento pedir perdão a alguém. Eu não sei como é a sua situação, e eu sei que isso é difícil. Falar pode até ser fácil, mas colocar em prática é muito complicado. Mas depois que a gente faz, é como se tivéssemos nos livrado de um peso que está nas nossas costas. Faz bem para quem é perdoado, faz bem mais ainda para quem perdoa. Mas nunca precisamos ter vergonha de pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E também não precisamos ter medo de perdoar. O perdão é bom, o perdão é libertador, o perdão reflete o caráter de Deus em nossas vidas, o caráter e a grandeza de Jesus Cristo. Isso nos faz grandes. E que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, ela venha então sobre ti, ela te dê forças para perdoar, para pedir perdão quando necessário, e ela guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor.
recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Eu quero trazer alguns breves avisos para nossas comunidades. A oferta desse final de semana se destina às comunidades locais. Tanto ofertas quanto contribuições dos membros da paróquia podem continuar sendo feitas, ou na secretaria, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18, e nos sábados, das 8 às 12 horas, ou através do número de conta que vai aparecer na descrição do vídeo. Já estamos fazendo alguns cultos, algumas celebrações presenciais, cultos de batismo, mas esses cultos, por enquanto, apenas para as famílias das crianças batizadas e para os padrinhos. E no dia 27 de setembro, nós pretendemos retornar com os cultos presenciais abertos a toda a comunidade. Ainda vamos colocar avisos explicando as medidas de cuidado que vão ser tomadas nesse culto. No dia 8 de novembro, faremos um churrasco comunitário aqui no nosso centro evangélico, para que as pessoas possam pegar e levar para casa. Esse churrasco, já temos cartões à venda a R$40 na secretaria da nossa paróquia. Então, prestigiem esse evento que estamos planejando. E nessa mesma data, 8 de novembro, um domingo antes das eleições, faremos também o sorteio da rifa da nossa comunidade. Essa rifa que tradicionalmente acontecia na festa de maio, que esse ano não aconteceu por conta da pandemia, vai acontecer então no dia 8 de novembro. Pedimos por gentileza aos membros, festeiros, demais pessoas que nos assistem, se possível, tragam o valor da rifa o quanto antes, façam o pagamento na secretaria, pois isso nos ajuda na nossa organização financeira, também diante dessa crise, dessa pandemia, que nos impossibilitou de realizar alguns encontros, algumas festas e eventos que planejávamos para esse ano. Eu convido a todos a se colocarem em oração nesse momento, por nossa comunidade e pelas pessoas que nós guardamos no coração, na mente. Silencie nesse momento onde você está e junte-se conosco na oração final. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina sobre perdoar, sobre ser perdoado, que nos ensina também sobre a tua grandiosa misericórdia, sem a qual nós não poderíamos viver. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa as nossas comunidades, fortalece-nos na fé, na certeza do teu amor, do teu perdão, e que nós possamos também levar adiante esse perdão, essa reconciliação a todas as pessoas que passam pelo nosso caminho. Senhor, queremos interceder por aqueles que estão enlutados, pessoas que nas últimas semanas perderam familiares, dentro de nossa comunidade e fora também, por todos os que estão enlutados, teu Espírito Santo seja conforto na vida destas pessoas. Te pedimos pelos que estão enfermos, pelos que sofrem, pelos que estão desempregados. Assim também, Senhor, por aqueles que sofrem pela falta de fé, pela falta de esperança. Intercedemos por nosso país, por suas autoridades, e por tudo que acontece em nosso mundo, que tua mão bondosa esteja guiando os acontecimentos, conduzindo todos a Jesus Cristo, à misericórdia, ao perdão, à justiça e à reconciliação. Senhor, todas as pessoas que estão no nosso coração, por quem queremos interceder, motivos inúmeros de gratidão que também temos a Ti, queremos levar a Ti através das palavras que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu te convido a receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que o seu lar seja abençoado pela presença de Deus e que a força consoladora do Espírito Santo esteja te capacitando para perdoar, para pedir perdão quando necessário e para ter a certeza do perdão grandioso que o nosso Deus nos dá a cada dia. Uma boa semana e um forte abraço.